pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Rogério do Laboratório de Finanças e essa é a nossa quarta aula do curso Aprenda a Exportar em 7 Passos. Então, deixar mais claro, estamos no quarto passo, Daqui para frente, a coisa começa a ficar bonita, mais ainda, você já aprendeu a ganhar dinheiro pra caramba até a terceira aula. Agora nessa quarta aula, a gente vai desmistificar um pouco o quê? O grande medo de todo empresário, é a parte de papel, documento, O Brasil é o país da burocracia, onde as coisas não andam, onde tudo emperra. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco do quê? Da parte legal do ponto de vista jurídico do negócio, de exportação. Quais são essas etapas, como é que funciona, de quem eu vou precisar, como é que eu vou fazer o processo integral de exportação, Então, pessoal, sempre lembrando o seguinte, esse curso eu formatei de um jeito que eu quero que você aprenda tudo, como se você fosse ter uma empresa gigantesca daqui para frente e fosse vender milhões e milhões de dólares para o exterior. Então, a gente está tratando de uma forma genérica, de uma forma bem ampla, para você saber como funciona tudo, para você não ter uma surpresa depois que você começar a exportar, certamente o negócio vai aumentar, e aí você já sabe o caminho que você tem que tomar, certo? Então, vamos falar nessa aula sobre os procedimentos administrativos de exportação. Muito bem. Para eu poder exportar o produto, eu dependo de alguns sistemas que eu vou ter que utilizar para poder fazer com que o meu produto saia da empresa, vá até o porto, seja embarcado, seja levado até o destino, e aí chegando, sendo conferido, eu possa fazer o quê? O fechamento do câmbio e receber as divisas sobre as vendas que eu fiz. Como é que isso funciona? Nós temos no nosso país um sistema chamado Siscomex. O Siscomex é um sistema que ele engloba N secretarias do governo, ele engloba a Receita Federal, ele engloba a Polícia Federal, enfim, tudo que se relaciona aos códigos reguladores sobre os produtos, as agências reguladoras, todos têm acesso a esse sistema chamado Siscomex. O Siscomex ele tem uma história, ele começou já há bastante tempo. Por quê? Porque para você poder fazer as exportações, existe um controle rigoroso de tudo que sai e entra no país. E é através desse sistema que é dada toda a entrada e saída e é feito todos os registros sobre as nossas operações. Então, a partir do momento que você vai ter cadastro no radar, que você se cadastrou no radar, que você tem o registro de exportador e importador, será dado à sua empresa o acesso ao Siscomex. A grande maioria das empresas deixa essa parte toda, e aí ela se transforma numa parte um pouco obscura. Ela deixa essa questão na mão do despachante aduaneiro, que é um parceiro que na grande maioria das vezes você precisa ter, para quê? Para você poder fazer o despacho da mercadoria. E, consequentemente, para ele fazer esse despacho da mercadoria, ele tem que ter o quê? O acesso, através do Siscomex, aos dados da sua empresa, para ele poder fazer as anotações necessárias ao acompanhamento dessa carga. Então, você vai ter no Siscomex os módulos de exportação, que é o que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje. Você também tem o de importação, que é importante, E você vai ter um negócio chamado drawback. O drawback é algo que a gente vai estudar num curso à parte, não vai ser nesse curso aqui. A gente vai dar um curso ou talvez uma palestra pontual a vocês que estão fazendo aqui o curso conosco, no sentido de entender o que é o drawback, Então, só para registrar, então, nós temos exportação, importação e drawback. O drawback, deixa eu dar uma pincelada, acho que é melhor não, daqui a pouco eu volto a falar de drawback. É o seguinte, na sequência, então, o Siscomex ele tem uma fase aí de início e quando chega agora no ano de 2015, você tem o Siscomex quase que 100% online na internet. Então isso foi um grande avanço, Hoje está tudo, o acesso é muito mais fácil, tecnologia de nuvem, enfim, tudo que é mais moderno está sendo utilizado dentro do Siscomex. Alguns pontos ainda podem não ter entrado, mas a grande maioria dos processos
já se encontram dentro do ambiente web. Então aqui, ó, nessa página que você está vendo, só para você ter uma visão dessa evolução. Essas páginas, aí, esse sistema que você está enxergando, né, lá está lá Sysbacen pontilhadinho lá no fundo, e aí tem uma outra telinha de um sistema operacional comum, que a gente via rodar tempos atrás, aí era dessa forma que a gente tinha o acesso ao Sysbacen. Ali, Sysbacen, na realidade, o Syscomex fica dentro do sistema do Sysbacen, então você vê lá Sysbacen ali, mas leia-se Syscomex. Você vai ver que na sequência agora, ó, nessa nova tela, eu já tenho tudo isso em ambiente de internet. Tá lá. Então é um processo que levou tempo, o valor que foi investido nesse investimento, que foi feito, né, para fazer essa alteração foi grande, né? Isso fez com que o acesso a esse sistema, as informações, ficasse muito mais simples. E aí volto naquele assunto da nossa primeira aula. Eu preciso ter, às vezes, dentro da empresa, o pessoal que está habilitado a fazer esse tipo de operação no Syscomex. Então exige treinamento, exige uma preparação, né? E é por isso que a gente está aqui, fazendo esse treinamento com vocês, para que vocês possam entender como é que vai funcionar isso. Antes de chegar na questão dos documentos exigidos para exportar, eu vou falar para você de um negócio chamado drawback. O drawback que eu comecei a falar agora há pouco, ele é o seguinte: suponha que você tem um produto aqui, que é feito na sua empresa, que você depende de produtos importados para fazer esse produto. Só que é o seguinte, esse produto vai vir de fora, vai ser colocado no seu produto aqui e eu vou exportar. Então o drawback é uma forma que você tem de importar de maneira especial esse produto, trago até a minha empresa, ele entra sob um regime especial de importação, faço a peça e mando para fora. Então é como se o produto, como se essa peça que eu comprei, ela entrasse de uma forma especial e já saísse do país. Então é um processo, sim, é um pouco burocrático, mas acaba me dando benefício fiscal também no preço de entrada desse produto. Torna ainda mais competitivo o preço de mercado, né, o valor de mercado do meu produto. Então é importante você saber que existe o drawback. Então, você já tem um produto que 30%, 40% dele se baseia em produtos ou peças, né, componentes que vêm do exterior, você pode incluir isso no drawback e voltar. Então o drawback nada mais é do que você relacionar, você vai mandar o projeto do seu produto, vai relacionar os componentes que vêm de fora e vai pedir autorização para fazer essa transação. Então com isso você tem mais um benefício fiscal. Muito bem. Para eu usar o Syscomex, invariavelmente eu vou ter que ter o quê? O código do produto. E esse código ele é baseado no quê? Foi realizada uma convenção entre todos os países e foi feita uma tabela com todos os possíveis produtos que existem no mundo, que são negociados entre os países, né? Então, você criou uma tabela que a gente chama de NCM, né? Essa tabela, esse código NCM, ele define os grupos de produtos, os subníveis de produtos. Então, para cada produto que você tiver, você vai, por exemplo, eu quero exportar algodão, fibra de algodão. Então, até lá eu vou ter o código geral de algodão e dentro desse grande código eu tenho subitens que vão me levar até o produto exato ou aproximado daquele que eu quero exportar. Então é muito importante você, né, inclusive naqueles sites que eu falei na primeira aula, né, na segunda aula eu falo sobre alguns sites do governo, onde você tem como verificar o produto que você quer exportar. Nesse instante ele tem lá, ó, consulte o código NCM, você põe o nome do produto, ele vai trazer o código para você e você vai tentar encaixar ele no código mais próximo, tá? Então é importante você saber isso, que existe essa classificação, né? Muito bem. Aí tenho lá o Syscomex, eu tenho o código NCM. O que eu preciso fazer para exportar, né? Eu preciso de quais documentos para exportar? Bom, primeiro eu preciso do registro exportador, né? Vou lá, tiro o registro exportador, legal.
Isso aí vai ficar registrado no Siscomex. O que mais que eu vou precisar na sequência? Né? Os documentos, vamos falar relacionados ao contrato de exportação. Né? Então eu vou fazer uma exportação, eventualmente eu vou fazer um contrato, porque eu posso fazer de longo prazo, né? esse processo. Então, eu vou ter que ter o registro de exportação no Siscomex, eu vou ter o registro desse crédito, né, junto ao Siscomex, vamos supor, o registro de uma operação de crédito. Eu vou fazer uma exportação e eu vou fazer um adiantamento de contrato de câmbio sobre essa exportação. Então, eu tenho que ter esse registro dessa operação de crédito, também tem que ficar vinculado lá dentro do Siscomex. Outra coisa, tem o registro de venda, né? Tem o registro de venda, eu tenho a solicitação de despacho, tem uma nota fiscal, né? Enfim, tem a fatura comercial ou proforma, tem o conhecimento de embarque que eu tenho que colocar também, né? Tem o romaneio. Então, é um pacote de documentos que, às vezes, num primeiro instante, parece, puxa, mas é muita coisa. Como é que eu vou fazer isso? Bom, aos poucos a gente vai tratar cada um desses documentos a partir de agora, mas assim, não se preocupa muito, né? Não se preocupa. Vamos pensar o seguinte, exportar é um negócio que vale a pena qualquer esforço. Então, documentação, sempre vai ter gente preparada, com capacidade para chegar e passar para você quais são os documentos necessários. Então, primeiro documento e mais importante, creio eu, entre todos, é a fatura proforma. O que é a fatura proforma? Ou proforma invoice? Quando você faz o contato com o seu cliente e você combina que vai fazer uma exportação para ele, você vai fazer um documento onde vai constar todos os dados da sua negociação. Qual é o produto, que prazo, qual a forma de pagamento. Vai ser como se fosse um mini contrato daquilo que você quer fazer com o importador lá fora. Então, muito importante essa fatura proforma. Ela é como se fosse um resumo de toda a transação que você está fazendo. E ela sempre vai ter que acompanhar o quê? O restante da documentação. Em todos os processos que a gente for ver, a fatura proforma ela é uma parte importante. Qual o outro documento que eu tenho que ter em mãos? Bom, vamos supor que eu tenho uma carta de crédito lá fora, alguém está fazendo a compra do meu produto, e eu peço para ele, eu vou vender para você, mas como eu não te conheço, abra uma carta de crédito aí fora. Então a empresa vai lá fora e abre uma carta de crédito. Manda para mim, dizendo, eu estou com o crédito aprovado aqui, e o banco está me dando aqui, a certeza que vai te pagar, então está aqui a carta de crédito. Então essa carta de crédito passa a fazer parte do processo aqui que eu tenho que mandar, que eu tenho que registrar no Siscomex. Na sequência, tenho também o quê? Eu tenho um negócio chamado letra de câmbio. Letra de câmbio, aí no caso, vamos supor, eu quero fazer uma exportação, eu tenho uma carta de crédito lá fora, eu abro uma letra de câmbio aqui, ou seja, eu antecipo através de uma operação comercial o dinheiro para eu fazer a exportação. A letra de câmbio pode ser um ACC também, pode ser um adiantamento de contrato de câmbio, mas isso a gente vai tratar na 7ª aula nossa, tá? Então, por enquanto, vamos só lembrar que é letra de câmbio. Contrato de câmbio. Bom, o contrato de câmbio, depois está tudo pronto, eu tenho que fechar um câmbio para quê? Para fazer aquele dinheiro que veio lá de fora para mim se transformar em reais. Então, também faz parte do processo a questão da carta de câmbio. Bom, então tem toda a questão sobre o contrato, documentos que eu uso para o contrato de exportação, e aí eu tenho documentos que eu tenho que ter em relação à mercadoria. Você vai ver que alguns documentos repetem de novo. Quais são esses documentos? Vamos lá, registro de exportador de novo. Então, estou falando da mercadoria, isso aí vai junto com a mercadoria, eu tenho que mandar a cópia junto com a mercadoria. O registro de venda, tem um detalhe, eu falei agora há pouco do registro de venda, mas o registro de venda ele é importante no caso de mercadorias que são negociadas em bolsa de valor, ou seja, que são cotadas em bolsa de mercadorias. Então tem soja, grãos, milho, petróleo, então eu tenho que ter um recibo de venda para esse tipo de produto.
Por quê? Porque vai destacar a origem, nesse recibo de venda tem a qualidade, umidade, tem toda uma série de questões que são observadas que vai ter registro no registro de venda. Nota fiscal, eu vou ter que ter a nota fiscal emitida especialmente para exportação, vou ter que registrar que é para exportação. O que mais que eu tenho? Eu tenho o despacho aduaneiro, né, que vai, no qual eu vou ter o quê dentro desse despacho? Eu vou usar o quê? O conhecimento de embarque. Puta, todo mundo fala conhecimento de embarque, o que é isso? Bom, a partir do momento que eu coloco o produto na questão, eu insiro ele no processo de logística, ele vai ser colocado numa sequência para ser embarcado. No momento que ele é embarcado, eu vou ter o conhecimento de embarque, né? A gente chama de BL. Por que BL? Bills and Landing, que é o conhecimento de embarque. Então, você tem o quê? A certeza de que seu produto embarcou. Na grande maioria das vezes, quem vai trabalhar esses papéis para você vai ser o despachante aduaneiro, né? Então, muitas vezes, se o produto for muito específico, um produto, uma carga grande e tal, você vai necessariamente ter que ter o acompanhamento, né, a consultoria de um despachante aduaneiro. Você vai ver que, de novo, a gente vai precisar da fatura Proforma, né, da Proforma Invoice. Para fazer parte, ela acompanha também o processo da mercadoria. O que mais que a gente tem aqui em relação ao processo de despacho da mercadoria, despacho aduaneiro da mercadoria? Tem o romaneio, né, que é a parte de a gestão no pátio lá da logística do negócio. Então tem também um documento chamado romaneio. E aí, eu tendo toda essa documentação, eu já vou para as formas de fazer esse registro. Então, hoje eu tenho um negócio chamado registro simplificado de exportação, né? Por quê? Eu não estou falando para vocês que, desde que a gente começou a falar sobre exportação, o grande problema, o grande lance da questão da exportação é o medo que as pessoas, que o empresário tem do tanto de burocracia, do tanto de documentação. Então, o governo ele foi fazendo um filtro, ele foi reduzindo o número de documentos necessários para você fazer as exportações e foi simplificando as operações. Então, hoje temos muitas operações, como eu falei na nossa segunda aula, nossa primeira aula, se não me engano, da questão dos valores no radar. Então, até 600 mil dólares semestrais, ou seja, 300 mil dólares semestrais, 50 mil dólares mês, eu tenho um registro simplificado de exportação, né? Se for mercadoria FOB, vai ser simplificado. Então, não vai exigir tanta burocracia, né? Ficou mais simples? Ficou. Mas ainda assim exige o registro no Siscomex, exige o acompanhamento, enfim, mas está muito mais simples. Então, em cima disso que a gente quer trabalhar com vocês. Vocês saibam que o negócio é simples. Então, dentro disso, você tem lá a Declaração Simplificada de Exportação, que é o DSE, que é dentro desse processo como é que eu vou dizer, desburocratização da exportação, é que acabou surgindo essa Declaração Simplificada de Exportação. Então, pessoal, nessa aula a gente deu um panorama geral sobre a questão do Siscomex, os documentos que são necessários, né, para você fazer esse processo de exportação. Então, pessoal, nós temos disponível para vocês aqui, dentro do nosso ambiente de EAD, todos os slides, né, sobre os assuntos que nós estamos falando. Tem a apostila que é bem completa, a apostila aborda com bastante profundidade isso tudo que a gente está falando. E é importante que você faça o seguinte, você leia a apostila, por quê? Porque para você conseguir obter o certificado, você vai fazer alguns testes. Se você olhar aqui também na nossa biblioteca, você vai ver que nós temos algumas provas que você vai ter que fazer para você poder tirar o certificado no final. Você vai ter que acertar no mínimo 75% das questões para você ter esse certificado sendo emitido em seu nome. Então, é através da leitura, né, do material que você vai conseguir responder as questões e, consequentemente, obter o certificado. Então, assim, aqui a nossa aula ela é feita de um modo bastante objetivo, bastante direto,
para que você possa, em linhas gerais, entender como é que funciona o sistema de exportação. E aí a gente tem a apostila que vai ser o material que vai complementar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, se você chegou até aqui, até o final de mais uma aula, eu queria agradecer mais uma vez a vocês e esperá-los com certeza na nossa próxima aula. Desejo muito sucesso a vocês, até a próxima, até mais.